Olá, aqui de volta a mais um vídeo sobre lógica de programação para traders. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo mostrar para você outro algoritmo para identificar se o número ele é do tipo ímpar ou par. No vídeo passado a gente viu como determinar se o número é ímpar ou par utilizando essa função que retorna um string. Podemos retornar um booleano como sendo true para o número par e false para o número ímpar, por exemplo. Podemos retornar um inteiro como sendo 1 para ímpar, 0 para par. Podemos fazer vários tipos de retornos, mas decidimos retornar um string aqui e agora nós vamos fazer um cálculo diferente. Nós vamos criar uma segunda função que vai calcular também se uma função é ímpar ou par a partir do resto. Só que não iremos usar essa lógica, essa parte aqui que a gente usou, a gente vai modificar. Eu vou colocar até aqui um 2, que vai ser qual é o tipo do número. Agora a função 2, a gente tem aqui essa daqui como sendo a 1, e essa 2 vai usar o quê? Ela vai pegar o resto da divisão de um número por 2 e vai ver se for igual a 0, ok. O número ele é divisível por 2. Se for diferente de 0, significa que não. Ele é do tipo ímpar. Então, ele é par, caso tenha resto igual a 0, e é ímpar, caso contrário. E aqui dentro da linguagem MQL5 existe uma função chamada de math_mod. Essa função mod ela calcula o resto da divisão de dois números, o valor aqui é 1 e o valor 2. Se eu tenho já uma função que já retorna para mim o resto da divisão entre dois números, maravilha. Se eu tenho que o resto é igual a 0, a gente já sabe, devido ao vídeo passado, que eu expliquei com detalhes, a gente tem esse número como sendo igual a um número par. Então, devido a ser muito recorrente o uso, a necessidade da gente calcular o resto de divisões de números, já existe uma função dentro, programada de forma nativa da linguagem, que calcula isso para a gente, o resto da divisão. Veja que eu vou parar o cursor aqui, vou apertar F1 e vou visualizar, olha, a função retorna o resto real da divisão de dois números. Então, é bem interessante isso, Se o nosso resto for igual a 0, a gente já sabe que é um número do tipo par. Então, eu vou pegar o n que está entrando, o n, só que tem que ser dividido pelo número 2. Se o resto for igual a 0, eu sei que isso aqui é um número par, então vai vir para cá, olha, e tranquilo, eu vou ter agora o uso dessa minha função 2, Então, eu boto aqui 2 também. 2, tudo bem. Vou até comentar essa parte. Se eu não comentar isso, ele vai pedir para eu apertar no botão OK, mas eu não quero ficar apertando naquele botão, quero que seja mais rápido. Vamos voltar lá. Vou limpar isso aqui, ó. Então, se eu der 2 cliques agora, ele já vai direto e já executa. Ele não vai perguntar aquela caixinha do OK, como eu mostrei no vídeo passado. Então, vou dar 2 cliques aqui, pronto, já veio. Olha, está calculando se o número é par ou ímpar com essa nossa nova função. Então, quando você precisar usar, você vai usar de forma clara, melhor, bem mais fácil usar o mod da divisão, ao invés de ter que fazer todo esse processamento. Só que a gente precisou estudar isso para a gente entendendo as sutilezas, os detalhes dessas variáveis aqui, os tipos das variáveis, como eu mostrei para você no vídeo passado. Enfim, vamos agora conhecer outra maneira, só para finalizar, aqui nossos estudos de encontrar se o número é do tipo ímpar ou par. Nós, então, para isso, vamos copiar tudo isso, Ctrl+C, e agora vamos botar aqui, ó, Ctrl+V. Vou chamar isso aqui de função 3. Vai entrar um número. Esse número vai ser processado agora da seguinte forma. Veja só, mais uma vez o uso da matemática para auxiliar a gente no encontro de se o número é ímpar ou par. Vou até pegar aqui o papel, o lápis, no caso, para explicar melhor isso para você, só para você ter essa percepção. Veja só, se eu tiver um número -1 elevado a um número 1, isso vai dar o quê? -1. Se eu tiver o número -1 elevado a 2, isso aqui vai ficar -1 vezes -1, vai retornar para mim igual a 1. Tudo bem. Se eu tiver -1 elevado a 3, isso aqui é -1 vezes -1 vezes -1. Então, menos com menos mais com menos fica menos. Isso aqui ficou -1. Veja que quando o meu número ele é ímpar, eu vou ter o resultado sendo negativo se eu estiver elevando -1 a esse número. Por exemplo, se eu elevar -1 a um número que é ímpar, o resultado sempre vai dar negativo. Por outro lado, se eu elevar o -1 a um número que for par, ele vai dar sempre um número positivo. Isso aqui é sempre, hein? Contudo, devido a isso ser um caso generalizado, se eu elevar um número -1 a um número que seja ímpar, isso vai retornar -1. Se isso aqui for ímpar.
Por outro lado, se eu elevar o menos 1 a um número que for par, isso vai dar 1 positivo. Bem fácil. Vamos criar um algoritmo matemático para resolver esse tipo de problema aqui com nossa linguagem. Então, eu vou pegar o meu número, que eu vou chamar aqui de num, eu vou pegar esse número e elevar a potência que está entrando aqui, a esse n que está entrando. Então, como é que eu faço aqui com a linguagem MQL5? Eu tenho aqui math. Veja que quando eu boto math, inicio com math, eu tenho várias funções matemáticas, tá vendo? Várias funções matemáticas para trabalhar com alguns conceitos matemáticos básicos. Um que eu preciso agora é o da potência, é de elevar um número a uma potência. Olha aqui, eu pego um valor e elevo a pole aqui, que é a potência. Então, eu preciso dessa função. 2 cliques, eu vou, abro e fecho colchetes. Eu vou pegar o número, que vai ser, no caso, menos 1, e vou elevar ele à potência n, que está entrando aqui. Veja que legal. Então, agora eu vou ter o resultado para esse num. Se esse meu num, ele for, vou botar aqui, se esse meu num for maior do que 0, significa que ele é um número positivo. Então, ele é um número que é par. Por outro lado, se ele não for maior do que 0, ele é menor do que 0. Ou também igual, né? Só que aqui nunca vai acontecer igual a 0. Ele sempre vai ser ou maior do que 0, sendo maior do que 0 ele vai ser par, como a gente acabou de ver. Caso contrário, ele vai ser ímpar, else. Simples assim. Veja que legal. Então agora a gente tem outro algoritmo, outra ideia lógica, usando mais uma vez conceitos de matemática, né? Vamos chegar aqui e colocar para 3, 3. Vamos compilar esse código e vamos ver lá no MetaTrader se está funcionando ok. Vou limpar essa parte, 2 cliques aqui, olha só, funcionando perfeitamente a nossa terceira função para calcular se o número ele é ímpar ou par. Tá vendo? Então agora você já tem essa percepção que como a matemática ela é importante aqui nas nossas vidas como programador, como ela auxilia a gente a solucionar problemas de maneiras mais fáceis, diversificadas. Aí você pode até me perguntar, qual desses algoritmos eu uso? Qual desses algoritmos é melhor em comparação a outro? Aí a resposta é, não tem isso, né? O algoritmo que solucionar o seu problema, ele já está valendo. Só que quando a gente quer ser um pouco mais assim cuidadoso, queremos um pouco mais de estética, de elegância na hora de obter uma solução, também queremos ter menor consumo de memória, maior velocidade, etc. Todos esses detalhes de performance do nosso algoritmo, nós podemos escolher uns em relação a outros. Por exemplo, veja que esse algoritmo, ele é mais, assim, vamos dizer, o mais lento de todos, a gente poderia falar. Que nós temos essa operação, depois temos essa outra. Já esse outro algoritmo só tem a única avaliação que eu uso dessa operação. Ele é mais simples. E aqui, essa função ela trabalha numa velocidade muito melhor, muito mais rápida do que uma função que a gente for criar, né? Uma coisa como essa daqui, essas duas linhas são menos eficientes do que apenas essa única linha de código. Isso aqui em termos de velocidade. E também de memória, né? Aqui a gente só está guardando um valor de variável na memória. Aqui nós temos 2, tá vendo? Então a gente já pode dizer que aqui consome menos memória. Confere? Mesma coisa aqui. Aqui, né? Aqui e aqui, Mesma ideia, mesma interpretação. Então aí a gente já tem uma maneira de escolher um algoritmo em detrimento a outro. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que essa playlist esteja contribuindo com algo nos seus conhecimentos. Em caso positivo, por favor, deixar um like e ajudar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas interessadas em aprender lógica de programação. Estou aguardando você no próximo vídeo. Até mais!